E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião especial em homenagem à Força Expedicionária Brasileira, a FEB, por sua participação na Segunda Guerra Mundial e em comemoração aos 70 anos do fim do conflito. Quem conduz os trabalhos é o deputado Braulio Braz, do PTB, terceiro vice-presidente da Assembleia. Vamos acompanhar a homenagem. Excelentíssimo senhor comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte, Coronel de Cavalaria Nilton Moreno. Senhor presidente da Associação dos Oficiais da Reserva, Fernando Castelo Branco. Convidamos a todos para que possamos receber de pé o deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá à mesa o excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB Belo Horizonte, Marcos Renault. Convidamos a todos para ouvir o hino nacional, que sob a regência do primeiro-tenente Nivaldo Pérez e primeiro-tenente Nilton Faria de Souza, será executado pela Banda de Música da 4ª Região Militar. Registramos as seguintes presenças. Excelentíssimo senhor prefeito de Cônego Marinho, senhor Natalino Pereira Rodrigues. Os pracinhas da FEB, Mário Secundino Barbosa, Manuel Jerônimo de Campos, Hélio do Espírito Santo, João Batista Moreira, Joaquim Emílio de Souza, Belisário Nogueira Oliva, Rafael Inácio Braz e João Rodrigues Neves. Neste momento, convidamos os presentes para assistir a um vídeo institucional.
Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Esso. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações unidas. Enormes multidões celebram com as mais vibrantes demonstrações patrióticas o desfile de unidades do Corpo Expedicionário Brasileiro na capital da República. Preparar combatentes capazes para uma guerra como a atual é a tarefa que só os povos de grande tradição e progresso, de extraordinárias energias físicas e morais, conseguem realizar. Não permita seu amor, sem que volte para lá, sem que leve por dia. A criação da Força Expedicionária Brasileira marcou o engajamento do país contra o eixo. A campanha da Itália foi marcante e transformou o exército brasileiro. Você sabe de onde eu venho, é de uma pátria que eu tenho. Aqui no Rio de Janeiro, sou reservista, sou brasileiro. Minha bandeira foi desrespeitada, foi humilhada e ultrajada. Independência ou morte, é o braço da majestade. Brasileiros do sul, do centro e do norte, soldados da liberdade, unidos seremos fortes para lutar e vencer. O Brasil lhe espera que cada um saiba cumprir seu dever. Felizmente nessas horas tristes, dolorosas e bem amargas, temos um homem de fibra que é o presidente Vargas. Debaixo de suas ordens quer empunhar o fuzil para lutar, vencer ou morrer pela honra do meu Brasil. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Heroísmo. Determinação. Bravura. Coragem. Força. Patriotismo. Exército Brasileiro. Mesmos valores. Novos desafios. Uma nova força terrestre para o mesmo exército, sempre presente nos mais remotos rincões do território, a proporcionar estabilidade, segurança, defesa e ações em prol do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social. Uma nova força terrestre para o mesmo exército, sempre democrático, apartidário, inteiramente dedicado ao serviço da nação. Uma nova força terrestre para o mesmo exército, sempre orgulhoso de sua história e apegado aos valores que o sustentam e lhe dão coesão. Os desafios são novos, os valores são os mesmos desde Guararapes. Senhoras e senhores, convidamos para seu pronunciamento o autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, deputado João Leite.
Excelentíssimo senhor terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu amigo, companheiro nessa casa, deputado Braulio Braz, excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB-BH, Marcos Renault, excelentíssimo senhor comandante da 4ª Região Militar do Exército, general Mário Lúcio Alves de Araújo, excelentíssimo senhor comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte, coronel de cavalaria Nilton Moreno, excelentíssimo senhor chefe da Divisão Administrativa do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, coronel intendente Alexandre Prenazzi de Scassiati, representando o comandante do centro, brigadeiro do ar Robson Grandelli, senhor presidente da Associação dos Oficiais da Reserva, Fernando Castelo Branco. Senhoras e senhores, é com muita alegria que aqui na Assembleia Legislativa recebemos os pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira, juntamente com a presença da Aeronáutica, do Exército Brasileiro, dos nossos oficiais, das praças. Recebemos aqui também muitos oficiais da reserva do Exército Brasileiro. É com muita emoção, com muita alegria, né, tenho a honra de ter envergado essa farda do Exército Brasileiro na 2ª Companhia do 12º Batalhão de Infantaria, onde prestei meu serviço militar e guardo a recordação daquele tempo com muita alegria. Me sinto muito honrado de ter pertencido ao Exército Brasileiro. Me sinto ainda pertencente a este Exército que a cada dia nos dá mais exemplos e exemplos importantes. Dizia Thomas Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Uma nação que canta "Meus heróis morreram de overdose" é uma sociedade decadente, que não conhece a própria história e que vive um processo de autofagia insuflado pela ideologia marxista-leninista, tão perversa como o nazifascismo, que levou à Itália 25 mil brasileiros e brasileiras que foram como soldados e voltaram como heróis. Inicia esta homenagem à Força Expedicionária reverenciando 2 verdadeiros heróis. O capitão Divaldo Medrado, falecido recentemente aos 93 anos, sobrevivente do episódio que ficou conhecido como os 17 de Abetaia, que foi atingido por 13 tiros de metralhadoras alemãs em uma emboscada. E o capitão João Tarcísio Bueno, que em atitude solitária conseguiu anular um ninho de metralhadoras e, pela audácia, foi ferido gravemente no peito, arrastou-se até um curso d'água, teve o ferimento tamponado pela temperatura congelante, sendo horas mais tarde encontrado vivo por sua ordenança. Esses são os referenciais de que o Brasil está precisando: bravura e amor à pátria. 7 meses e 19 dias foi quanto durou a campanha da FEB na Itália. De 16 de setembro de 1944, quando um batalhão do 6º Regimento de Infantaria iniciou a marcha para conquistar Camaiore e Monteprano, até 2 de maio de 1945, dia em que foi dada a ordem de cessar fogo. A FEB lutou na Itália em 2 frentes. A primeira foi na região do Rio Serchio, durante o outono de 1944, e a segunda no Vale do Rio Reno, na Cordilheira Apenina, onde por mais de 2 meses os soldados brasileiros enfrentaram um rigoroso inverno e, sob o fogo constante do inimigo, alcançaram seus maiores feitos: as conquistas de Monte Castelo, em 22 de fevereiro de 1945, e de Montese, em 14 de abril, e o aprisionamento da 148ª Divisão Alemã,
de remanescentes de uma divisão de infantaria italiana e de forças blindadas do Afrika Korps em 28 de abril. A missão mais importante que coube à FEB foi, sem dúvida, a tomada de Monte Castelo. A elevação dominada pelos alemães era uma posição estratégica que impedia o 4º Corpo de Exército americano de prosseguir a marcha até Bolonha, objetivo maior do comando das forças aliadas na Itália. No dia 24 de novembro de 1944, foi feita a primeira ofensiva. Depois de se apoderarem do Monte Belvedere, ao lado de Castelo, os brasileiros sofreram uma violenta contraofensiva alemã que os obrigou a abandonar as posições já conquistadas. No dia 29, os aliados iniciaram a segunda ofensiva a Monte Castelo, igualmente barrada pelos regimentos de infantaria alemães. No dia 12 de dezembro, iniciou-se o também frustrado terceiro assalto dos expedicionários brasileiros a Monte Castelo, sob chuva, frio extremo, céu encoberto e lama por toda parte, impedindo o emprego da Força Aérea e de carros de combate. Mesmo assim, as vanguardas da FEB conseguiram chegar além da metade do caminho programado. O dia 19 de fevereiro de 1945 foi a data estabelecida pelo comando do 5º Exército para o início de nova ofensiva. Nela seriam empregadas todas as forças do 4º Corpo de Exército, visando a expulsar o inimigo do Vale do Rio Reno e persegui-lo até o Vale do Rio Panaro. A missão dos brasileiros seria desalojar os alemães de Castel Nuovo e do Monte Sopra-Sasso. E às 5h30, do dia 21 de fevereiro de 1945, iniciou-se o ataque final às posições alemãs de Monte Castelo, ocorrendo finalmente a grande vitória. Do início de março a meados de abril de 1945, houve um período de menor número de ocupações. O comando aliado organizava, então, o plano final da Companhia da Itália, a chamada Ofensiva da Primavera, destinada a levar com rapidez a derrota definitiva teuto-italiana. Foi estabelecido que caberia à FEB seguir na direção de Vignola, o que veio acarretar os vitoriosos ataques a Montese e Zocca. A partir dessas vitórias, iniciou-se a perseguição aos alemães, que batiam em retirada. Seguiram o cerco a Collecchio, Fornovo, a rendição de divisões inimigas e a corrida para o Vale do Pó, prosseguindo em direção a Turim. Os brasileiros ocuparam a cidade de Alessandria em 30 de abril. Foram 239 dias de decisiva contribuição para derrotar as forças nazistas, avançando mais de 400 quilômetros, libertando mais de 50 vilas e cidades e aprisionando mais de 20 mil combatentes inimigos. De 8 de maio, data da rendição da Alemanha, até 3 de junho, a FEB foi empregada na ocupação militar do território conquistado e começou a preparar seu retorno ao Brasil, quando o primeiro escalão regressou ao Brasil em 18 de julho de 1945, 454 mortos ficaram enterrados no cemitério brasileiro, na cidade de Pistoia. Naquele momento, o mundo sentiu que estava vencido o nazismo e o fascismo. Estavam abertas as condições para uma nova civilização. Civilização apoiada a partir dessa grande vitória, e nós reverenciamos os nossos heróis e heroínas aqui presentes, suas famílias. A partir deste momento, nós temos as condições para a construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que determina o alcance daquelas vitórias, como a determinação do direito à propriedade. Propriedade tomada daqueles povos pelos nazistas, pelos fascistas. Direito à segurança pública de cada cidadão. Direito à liberdade de expressão. Direito à liberdade religiosa. É muito mais do que nós pensamos de vencer uma guerra. Os nossos heróis, as nossas heroínas,
venceram o nazismo, venceram o fascismo, venceram ditaduras sanguinárias que tentaram impor ao mundo sua vontade. A partir da vitória dos nossos expedicionários, a vitória das nossas forças, naquele teatro de guerra, nós tivemos então a formação dessa civilização que nós vivemos agora, com direitos garantidos, e que em muitos momentos corre risco de se perder, como nesse momento que nós vivemos, que muitas vezes 10, 13% de uma população quer impor uma mudança daquilo que foi conquistado para 90% da população. Não é possível retrocedermos. A Força Expedicionária Brasileira, juntamente com os aliados, deu uma vitória histórica, não para os brasileiros, ou só para as nossas famílias, mas para a civilização que nós vivemos hoje. Nós conclamamos esse espírito da Força Expedicionária Brasileira para os nossos homens e mulheres das Forças Armadas Brasileiras neste momento. Aquilo que foi conquistado pelos nossos heróis e pelas nossas heroínas, nós não entregaremos. Nós vamos resistir, como eles resistiram. A vibrante canção do expedicionário destaca: por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V, que simboliza que a vitória virá. O Senhor Deus esteve com os nossos queridos pracinhas e os guardou em momento tão adverso, que podemos sintetizar nas palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Palmas para os nossos pracinhas, os nossos heróis e as nossas heroínas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o deputado Braulio Braz, representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, fará a entrega ao presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB-BH, senhor Marcos Renault, de placa alusiva a essa homenagem. Solicitamos a estes que se posicionem no local indicado pela equipe do cerimonial. Eu convido para essa missão também, para me acompanharem o comandante da 4ª Região Militar do Exército, general Mário Lúcio Alves de Araújo, e o excelentíssimo senhor deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Completando, eu gostaria de convidar os pracinhas para estarem conosco aqui na frente, junto com essa homenagem. Neste momento, será feita a entrega da placa da Assembleia Legislativa em homenagem à Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e em comemoração aos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A placa será entregue pelos deputados Braulio Braz, do PTB, terceiro vice-presidente da Assembleia, e João Leite, do PSDB, autor do requerimento para esta reunião, ao general Mauro Lúcio Alves de Araújo, comandante da 4ª Região Militar, e a Marcos Renault, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB-BH.
A placa contém os seguintes dizeres: os espetáculos de uma luta armada não foram suficientes para impedir o combate destemido dos militares da Força Expedicionária Brasileira FEB na Segunda Guerra Mundial. Num confronto extenuante, esses bravos homens contribuíram decisivamente para a derrota das forças nazifascistas da Alemanha e da Itália, e, integrando as tropas aliadas, foram responsáveis por propagar os valores democráticos no mundo. Por ocasião dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais rende à Força Expedicionária Brasileira essa justa homenagem, em reconhecimento à sua expressiva participação nesse confronto. Belo Horizonte, 6 de julho de 2015, deputado Adalclever Lopes, presidente. Tarde de homenagens aqui no plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Os deputados homenageiam os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Itália em 1945 durante a Segunda Guerra Mundial contra as forças de Hitler. 25 mil brasileiros foram enviados por Getúlio Vargas à Itália para lutar durante o conflito, tendo feito 20 mil prisioneiros capturados. Há poucos instantes foi entregue a placa da Assembleia Legislativa em homenagem à Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e em comemoração aos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A placa foi entregue pelos deputados Braulio Braz, do PTB, terceiro vice-presidente da Assembleia, e João Leite, do PSDB, autor do requerimento para esta reunião, ao general Mauro Lúcio Alves de Araújo, comandante da 4ª Região Militar, e a Marcos Renault, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB-BH. Vamos acompanhar a reunião. Senhor Marcos Renault.
Excelentíssimo senhor deputado Braulio Braz, terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor comandante da 4ª Região Militar, general Mário Lúcio Alves de Araújo. Excelentíssimo senhor chefe da Divisão Administrativa do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, coronel-intendente Alexandre Discassiati, representando, nesse momento, o comandante do Centro, brigadeiro do ar, Robson Grandelli. Excelentíssimo senhor, comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Colégio Militar de Belo Horizonte, coronel de cavalaria Newton Moreno. Excelentíssimo senhor deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Meus amigos, os pracinhas, seu Belisário Oliva, seu João Batista, seu Hélio do Espírito Santo, o seu Manuel, seu Braz, seu João das Neves, seu Mário Secundino e o Joaquim. É para isso. É por vocês que nós estamos aqui hoje. Demais assistentes dessa sessão, hoje é um dia importante, muito importante para mim, porque nesse momento eu falo como um porta-voz desses homens que pegaram em armas 70 anos atrás para livrar o Brasil e o mundo do jugo nazifascista. Como já disse muito bem aqui, inclusive, o deputado João Leite, e lembrou, inclusive, da tomada da cidade de Camaiore, hoje nós temos aqui uma pessoa que esteve lá e que foi um dos que conquistou essa cidade. Está ali o seu Belisário Oliva lá no canto, a quem eu peço uma salva de palmas. Cada um desses homens, assim como os outros 25 mil que estiveram na Itália, tem seu mérito. Cada um fez o que lhe coube. Tanto é que o Brasil conseguiu conquistar todas as missões que foram impostas, que foram traçadas pelo comando norte-americano. O Brasil foi para lá para lutar em igualdade de condições com os nossos aliados. Há quem diga que fomos para lá para passear, porque era uma guerra que já estava ganha. Lê do engano. Há quem diz que o Brasil entrou em guerra porque os Estados Unidos afundaram os nossos submarinos nas nossas costas. Lê do engano. Basta a pessoa se equipar com equipamento de mergulho e descer 15, 20, 30, 50 metros. Nós temos 13 submarinos inimigos que foram afundados aqui nas nossas costas e ficaram aqui como prova indelével, para ninguém questionar isso. Mas ainda tem gente que fala essas bobagens. Há quem diga que o brasileiro foi lá para pegar uma maciota ou para ser bucha de canhão de americano. Mentira! As balas que foram direcionadas para o nosso pracinha, para o nosso soldado, eram rigorosamente da mesma fábrica que eram feitas que matou o inglês, que matou o norte-americano, o canadense, o polonês. Então, o valor desses homens em enfrentar, primeiro, uma viagem num navio. A maior parte deles veio de tudo quanto é canto do Brasil. Pessoas simples, pessoas do povo, desprovidas de convicção política, não foram lá por causa de partido A, partido B, foram lá para defender a terra onde nasceram. Foram lá como o Exército Brasileiro para exercer a ação do braço forte e estender a mão amiga para os italianos que estavam morrendo de fome, como descreve muito bem sempre para a gente o veterano João Batista Moreira, que está ali. As pessoas se degladiavam para conseguir um resto de comida que estava misturada com terra no chão. As meninas se prostituíam com o consentimento dos pais para conseguir comida para sobreviverem. Então, gente, o que o Brasil foi lá fazer não foi ganhar uma guerra sozinha, não era pretensão nem do governo brasileiro, nem do povo, não. Nós fomos para lá vingar a nossa alma, dar uma resposta aos vios ataques que aconteceram aqui. Nós fomos para lá como um povo soberano e voltamos como um povo soberano, participante de uma comunidade de vencedores. Houve, antes da eclosão da guerra para o Brasil, uma certa dúvida se entraríamos para um lado ou para um outro. Não porque nós tivéssemos tendências nazistas, havia sim alguma tendência germanófila, e é fácil de se entender, porque
A Alemanha, que vinha de um resto, de um amargo de uma Primeira Guerra Mundial, onde é que a carestia era total, onde um oficial, coronel prussiano, pendurado de medalha, sentava no chão e estendia um pires para ter uma esmola de quem passava. Então, quando essa Alemanha deu certo, e deu certo com organização, com hierarquia, olha, isso é um modelo para qualquer um, né? Bom, mas a partir de um determinado momento, ela também deu com os pés pelas mãos e fez tudo o que praticou. A perseguição às minorias, tudo que, as invasões, o desrespeito às leis internacionais. Então, nós temos que atribuir à participação brasileira na guerra o seu devido valor. Não queremos ter a ilusão de que fomos para lá para ganhar a guerra sozinhos. De jeito nenhum. Nós fomos e fizemos, nós demos a nossa cota de participação. Esses homens, que infelizmente já são poucos entre nós, são os responsáveis por isso. Se hoje nós não falamos alemão, se hoje nós não somos colônia de um povo que se julgava superior, é porque alguém pegou em arma, e foram esses homens. Então eu quero agradecer mais uma vez a todos eles, e que essa placa é mais uma das homenagens que já se recebe com muita justiça. Muito obrigado. Nós convidamos para tomar assento à mesa o deputado Dalmo Ribeiro. Senhoras e senhores, convidamos para seu pronunciamento o comandante da 4ª Região Militar, General Mário Lúcio Alves de Araújo. Excelentíssimo senhor deputado Braulio Braz, terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dalmo Ribeiro, deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Gostaria de fazer um destaque, inicialmente ao deputado Braulio Braz, que é um colaborador emérito do Exército, já há alguns anos, e eu aproveito a oportunidade para prestar esse reconhecimento público a tudo que fez e tem feito pelo nosso Exército. Exército que existe para proteger a sociedade brasileira e os interesses maiores. Deputado João Leite, que é um soldado ilustre, cuja fotografia ombreia diversos outros soldados ilustres, na galeria do 12º Batalhão de Infantaria, unidade esta fundada em 1919, estamos caminhando para o seu centenário, que além de ser uma unidade do Exército, é uma unidade tradicional que pertence a toda a população de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais. Senhor Marcos Renault, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB de BH, um incansável lutador pelo culto da memória dos nossos pracinhas e preservação da riqueza que não há dinheiro que pague sobre a história e a jornada dos nossos pracinhas nos campos da Itália. O coronel Dias Cassiati, que representa o brigadeiro Grandelli, que representa a Força Aérea, que foi criada durante a Segunda Guerra Mundial. Antes da criação da Força Aérea,
o Exército tinha a arma de aviação. E em função do novo vetor de combate, que é o emprego da aviação de grande vulto em ambiente de combate, o Brasil criou a sua Força Aérea durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. O senhor Fernando Castelo Branco, presidente da Associação dos Oficiais da Reserva, que presta um serviço inestimável à nossa guarnição, reunindo os nossos oficiais da reserva. E agora eu gostaria de fazer uma chamada aos verdadeiros homenageados nessa jornada. Depois de 70 anos, estamos aqui na casa do povo brasileiro, reunidos para saudar os nossos pracinhas. Mário Secundino Barbosa. Uma salva de palmas. Manuel Jerônimos de Campos. Hélio do Espírito Santo. João Batista Moreira. Joaquim Emílio de Souza. Belisário Nogueira Oliva. Rafael Inácio Braz. E João Rodrigues Neves. Queridos familiares presentes dos nossos pracinhas e também familiares daqueles que já partiram. Uma salva de palmas para os nossos familiares. Só com essa chamada de corpo presente, desafiando a natureza, eles insistem em estar presentes. E nós estamos aqui prevendo mais 20 anos conosco. Nós precisamos muito homenageá-los. Mas eu gostaria, só com essa presença e essa homenagem, de fazer essa chamada, já seria suficiente para todos nós. Mas eu gostaria de, como representante do Exército, aqui na guarnição de Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, também dizer alguma coisa. Em primeiro lugar, a Força Expedicionária Brasileira, quando foi criada, com os seus 25 mil homens e outros tantos preparados para atravessar o Atlântico, ela não pertence ao Exército Brasileiro. A FEB pertence ao Brasil, porque quando uma nação entra em guerra, não é o seu exército que vai à guerra, é todo o país que vai à guerra, envolvendo todas as famílias, envolvendo todos os recursos materiais. Então, seria muito dizer que a FEB pertence ao Exército. O Exército foi encarregado, assim como estava presente a nossa Força Aérea Brasileira. Isso é muito importante que se destaque. Mas também nós precisamos mencionar que os nossos pracinhas foram chamados ao dever, muitos deles nem queriam ser soldados. Eu nasci no ano de 55, com 7 anos de idade, portanto, 17 anos do retorno da FEB ao Brasil, eu ouvi as histórias, porque a geração do meu pai foi a geração convocada para ir à guerra. E o Estado de Minas Gerais, por isso que tem muita relevância essa reunião aqui na nossa Assembleia de Minas, o Estado de Minas Gerais foi um Estado que patrocinou a FEB
com importante contingente que foi mobilizado, preparado como soldado para ir à guerra. Eu me lembro bem, eu sou nascido em Montes Claros, eu conheço vários jovens à época que foram convocados para a sua preparação em São João del Rei, onde foram concentrados os nossos soldados para fazer a primeira preparação para a guerra. Depois se concentraram no Rio de Janeiro, atravessaram o Atlântico a partir de julho de 44, com várias levas de travessia do Oceano Atlântico, e lá receberam novo treinamento, porque nós recebemos equipamento, armamento mais adequado para enfrentar o grande desafio de combater a temperaturas chegando a 20 graus abaixo de zero. Então imaginem, todos os presentes, o que é um soldado enfrentar um campo de batalha a temperatura de 20 graus abaixo de zero, saindo de um país tropical, onde durante o nosso inverno nós temos aqui temperatura no máximo variando de 10 a 20 graus. Imagine o sofrimento e a dificuldade de aclimatação a esse novo ambiente. Sem falar dos desafios de combater, de um soldado que tinha como lema na canção: não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. A canção do expedicionário, ela o tempo todo fala de um retorno com saúde, com vida para a sua terra natal. Mas os nossos pracinhas, os 25 mil homens que lá atravessaram o Atlântico, como disse muito bem o nosso deputado João Leite, são os nossos heróis que colocaram a sua vida em jogo para defender valores que são eternos, valores que são muito importantes para a nossa nação até hoje, valores de liberdade e democracia, que não podemos abrir mão. Por isso que são os nossos heróis. Concordo plenamente, deputado. Nós temos que cultuar esses heróis, ainda em vida. Por isso que, em nome dos integrantes da 4ª Região Militar, queremos agradecer muito a iniciativa de nos reunir aqui neste momento, na Casa do Povo Mineiro, para prestar essa homenagem, que com certeza ficará registrada nos anais da nossa Assembleia. Parabéns aos nossos pracinhas, parabéns ao deputado Braulio Braz, ao deputado João Leite, pela iniciativa de reconhecer publicamente essa caminhada, a jornada dos nossos queridos pracinhas. E podemos dizer, olhar para frente, de peito afante, que nós temos um profundo respeito por essa geração que deixou esse legado para a minha geração e também para a geração dos soldados do Exército que estão aqui, que são netos dos pracinhas. Muito obrigado aos nossos queridos pracinhas e obrigado à nossa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Parabéns a todos. Senhoras e senhores, com a palavra para seu pronunciamento, representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, o deputado Braulio Braz, terceiro presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, senhor Marcos Renault, excelentíssimo senhor comandante da 4ª Região Militar do Exército, general Mário Lúcio Alves de Araújo, excelentíssimo senhor chefe da Divisão Administrativa do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, coronel-intendente Alexandre Brenazzi Scassiati,
apresentando o comandante do Centro Brigadeiro do Ar, Robson Grandelli. Excelentíssimo senhor comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte, Coronel de Cavalaria Nilton Moreno. Extraordinário deputado companheiro João Leite, quero cumprimentá-lo pela autoria do requerimento e também pela sua capacidade de homenagear aqueles que realmente merecem homenagem do povo brasileiro, aqui na nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, grande companheiro, autor do requerimento, deputado João Leite. Excelentíssimo deputado Dalmo Ribeiro, obrigado pela sua presença aqui junto a nós nessa data tão importante que homenageamos a Força Expedicionária Brasileira. Senhor presidente da Associação dos Oficiais da Reserva, senhor Fernando Castelo Branco, senhoras e senhores, o dia da vitória, há 70 anos, marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, com a ação dos países aliados e a rendição dos alemães. Desde então, é uma data sempre lembrada com justiça. Hoje, ao juntar-se a essa comemoração, celebrada em todo o mundo, a Assembleia Mineira homenageia especialmente os ex-combatentes mineiros que integraram a Força Expedicionária Brasileira. A ação dos pracinhas brasileiros, verdadeiros heróis, foi decisiva para a vitória. As gerações mais jovens não conseguem imaginar como o Brasil foi afetado por aquela guerra. Depois que os alemães passaram a bombardear navios mercantes brasileiros, o país, neutro no início, tomou posição contra a Alemanha. A população indignada foi para as ruas exigir a declaração de guerra ao eixo. Foi, portanto, um maciço clamor popular que levou à entrada do exército brasileiro na guerra. Assim, mais de 25 mil brasileiros, incluindo o grupo de enfermeiras, desembarcaram em terras italianas. Desses, 1.500 retornaram feridos, ao passo que 443 morreram em combate. Entre nós, expedicionários, uma parte considerável incluía voluntários movidos pelo idealismo e pela coragem. Lutando contra o exército alemão, nossos soldados, numa posição taticamente pior, desenvolveram técnicas de patrulha e de emboscada, vencendo perigosas batalhas, além de enfrentar um inverno de até 20 graus negativos. Lutaram lado a lado de divisões americanas e as substituíram na linha de frente com grande bravura. A tomada de Monte Castelo se deu exclusivamente com tropa e comando brasileiros. A tomada de Montese também contou com nossos expedicionários. Enaltecemos, portanto, os relevantes serviços prestados à liberdade e à democracia pelos remanescentes da valorosa Força Expedicionária Brasileira. Aos sobreviventes e a todos os seus companheiros de armas que se foram, tanto na guerra quanto depois, expressamos a mais profunda gratidão por terem mostrado ao mundo a força e a honra das Forças Armadas Brasileiras. Muito obrigado. Convidamos a todos os presentes para ouvir agora a banda de música da 4ª Região Militar, sob a regência do 1º-tenente Nivaldo Pérez e 1º-tenente Nilson Faria de Souza, vai interpretar Canção do Expedicionário de Guilherme de Almeida e Espartaco Rossi e Canção Fibra de Herói de Teófilo de Barros Filho.
Nós pedimos à banda, por gentileza, que execute também a música Amigos para Sempre. Queremos agradecer a banda de música da 4ª Região Militar, que brilhantou nossa cerimônia hoje, sob a regência do primeiro-tenente Nivaldo Pérez. Muito obrigado. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária logo mais, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levante-se a reunião. Você acompanhou a homenagem da Assembleia Legislativa à Força Expedicionária Brasileira, a FEB, em comemoração aos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Os deputados homenagearam os pracinhas que lutaram na Itália em 1945 contra as forças de Hitler. 25 mil brasileiros foram enviados por Getúlio Vargas à Itália para lutar durante o conflito. Os heróis brasileiros, vários deles presentes aqui hoje nesta homenagem da Assembleia, enfrentaram frio de até 20 graus negativos. 459 brasileiros morreram em ação e outros 2.000 faleceram em decorrência dos ferimentos em combate. Lutando ao lado dos aliados, os soldados brasileiros fizeram 20.000 prisioneiros entre as tropas inimigas. A cobertura completa desta reunião especial você acompanha no Assembleia Notícia às 7 da noite. Obrigada pela audiência e continue com a nossa programação. TV Assembleia, política ao vivo, transparência no ar.